Este relatório acaba por mostrar também outros aspectos e eu salientava aqui essencialmente dois. A contração acumulada da economia entre 2011 e 2013, 6%, e, por outro lado, o emprego que vai continuar a cair, embora menos, mas espera-se que em 2013 registre uma variação negativa de 2,9%. É um ajustamento duro, muito sentido pelas empresas e pelas famílias, mas depois olhando-se para o resultado final, a crer que vai demorar a aparecer para já, é muito, eu diria, quase muito simbólico. Boa tarde. Sim, eu julgo que é mais do que simbólico, até, ou menos do que simbólico. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, no que diz respeito a estas projeções do Banco de Portugal, são projeções são projeções que, relativamente ao ano de 2004, com o orçamento que nós temos, manifestamente são suscetíveis de levantar as maiores dúvidas e reservas, porque, de facto, nós temos um orçamento que não vai fazer outra coisa que não seja agravar de uma forma dramática os fatores recessivos. Portanto, isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, destes números também há um ponto importante que convém realçar, que é o do, digamos, o do não aumento nas expectativas que foram apontadas das exportações e o aumento das importações. Sendo certo que das exportações, que é sempre uma bandeira que costuma ser apresentada, grande parte dela é determinada pela petroquímica, que em larga medida são importações. E, portanto, nós estamos aqui a falar de um valor que aparenta uma certa capacidade produtiva, quando a verdade é que para essas exportações é previamente necessário importar em grande escala. E, portanto, depois, em relação ao emprego, também convém assinalar aqui que está a assistir neste momento a fatores preocupantes de disfarce daquilo que é o resultado do desemprego. Já o disse aqui, mais uma vez, volto a assinalar, que é o acenar com bandeiras de percentagens de desemprego inferiores, sem entrar em linha de conta com a diminuição da população ativa decorrente de fenómenos como sejam, por um lado, o saldo demográfico negativo e, por outro lado, sobretudo o saldo migratório, porque convém relembrar aqui que nos 2 últimos anos deixaram o país 222 mil pessoas, 100 mil no penúltimo ano, 122 mil no último ano, o que significa uma média de 10 mil pessoas a sair do país, porque não conseguem encontrar aqui os meios de sustento. E é evidente que, diminuindo a população ativa, não obstante o número de empregos líquidos criados ser inferior, a percentagem de desemprego aparece mitigada. Portanto, agora, se nós olharmos ainda por cima para este Orçamento de Estado, que, repito, não foi ainda objeto de uma análise aprofundada, nem muito menos é conhecido da generalidade das pessoas quais vão ser as suas consequências devastadoras do ponto de vista, aquilo é uma hecatombe fiscal que está ali em causa, sobre a generalidade dos cidadãos que trabalham, também sobre grande parte das empresas. E, portanto, este otimismo enfim, que se pretende aparentar numa situação de verdadeira devastação da economia portuguesa, eu acho que não tem sentido nenhum. E que visa iludir uma coisa: quando chegar ao fim, o período digamos, eu não utilizo essa adjetivação e substantivização que também faz parte da epistemologia da crise. Não se fala em cortes ou em roubos, fala-se em ajustes e outras coisas similares. Mas quando chegar ao fim este período de ajuda da Troika, que é o período de saque do país pela Troika, o país estará substancialmente mais endividado do que estava antes desse programa ter começado. E salienta aqui aquela operação saudadíssima pelo governo e pelos seus apoiantes da troca de dívida, que representou pura e simplesmente a tirar para daqui a 3 anos, depois das próximas eleições legislativas, de facto, aquele montante de dívida acrescido de um montante de juros que anda perto dos 1.000 milhões de euros. Portanto, está-se a empurrar com a barriga as consequências que hão de cair daqui a 3 ou 4 anos em cima, disfarçando agora mas para aqui efeitos há uma questão de maquiagem pura de uma situação que é de desastre absoluto do país. Nós temos um país à beira do desastre, designadamente do desastre social, e não podemos disfarçar isso. Isto é, deixe-me só dizer, quem ouve, para além dos números,
Os números oficiais, por exemplo, hoje estão a ser desencadeados um programa de ações de formação, que são uma treta, para falar direta e claramente são uma verdadeira treta, que permitem apenas, pura e simplesmente, retirar das estatísticas do desemprego uns milhares de pessoas, quando se aproxima a segunda metade do trimestre. Todos nós já sabemos para que é que isto serve, porque já no governo de Sócrates, também especialista em maquiagens estatísticas, se fazia operações deste género, aí eram apagões noturnos a metade do último trimestre. Aqui agora são operações de cosmética que visam apresentar dados que, de facto, não podem deixar de disfarçar uma situação que é de crise social, de pobreza, de empobrecimento das pessoas, e agora assumimos a isto. As centenas de milhares de desempregados vão ficar sem o subsídio de desemprego durante o próximo ano. Os reformados a quem vão ser roubados os complementos de reforma com base no artigo 73 da Lei do Orçamento de Estado, com cortes que chegam, no caso do Metropolitano de Lisboa, aos 600 euros, a média é cerca de 600 euros, e o que isso vai representar. Portanto, estamos aqui a falar de que se vê uma luz ao fundo do túnel, quando se mantém a lógica da dívida, do pagamento da dívida, eu gostava de, é evidente de fazer aqui uma réplica às declarações. Vou colocar duas questões numa. Por um lado, é a questão, provavelmente já temos aqui falado muito sobre esse tema, o constitucional. Estamos a falar de 2014, mas também 2014 vai depender muito do que o Constitucional decidir, nomeadamente ao nível da convergência das pensões. E, por outro lado, a questão que lhe coloco é porque é que o Governo continua a dizer que não tem um plano B, ou seja, não tendo efetivamente, não lhe parece um pouco arriscado demais? Certo. Permita-me só que diga telegraficamente. Primeiro, só se combate o desemprego se criar a economia. Só se cria a economia se tiver um plano para o desenvolvimento da economia. Num estado de coisas em que todos os recursos são canalizados para o pagamento da dívida, é evidente que não pode haver plano nenhum, e é por isso mesmo que o Governo não tem plano nenhum e não governa coisa nenhuma. Segundo, as previsões de evolução positiva da economia do Banco de Portugal assentam numa perspectiva de aumento do consumo privado, do investimento e das exportações. Basta analisar a situação do país para ver que isto são coisas completamente miríficas. Estaremos cá para ver quando o Orçamento de Estado de 2014 estiver a ser aplicado. Terceiro ponto. Entrevista de Passos Coelho é muito interessante, que fala sobre uma série de coisas, nas que afirma completamente as suas posições. A teoria do bom aluno, a teoria de que a política que foi seguida está correta, que não reconhece erros sobre essa matéria, e não fala numa série de coisas. A primeira delas é, por exemplo, o despedimento dos 600 trabalhadores dos estaleiros navais de Viana do Castelo, que é um processo que é, repito, como já disse aqui, é um processo criminoso de destruição consciente de uma empresa para entregar, pura e simplesmente, a um grupo privado. Não fala nada disso, não fala da situação dos reformados, não fala da situação do cidadão comum que está a ser liquidado completamente, não fala nada disso e, portanto, a entrevista define bem o que é. Não lhe faltou a posse de Estado, até a fotografia sentada no cadeirão e perna cruzada para dar um ar solene, meia dúzia de lugares comuns e, sobretudo, a demonstração de que nenhuma alternativa de desenvolvimento do país pode sair dali. Agora, quanto ao Constitucional, bom, é óbvio que o Governo está a tentar fazer uma vez mais é uma chantagem absolutamente inaceitável sobre o Tribunal Constitucional, numa lógica que tem sido a lógica de sempre do Governo, que é: eu não consigo governar, não porque não tivesse aqui umas medidas boas, mas porque há aí uma chatice chamada Constituição, e há uma outra chatice do Tribunal Constitucional que persiste em querer aplicar alguns dos princípios, aliás, com uma enorme benevolência. Acho que deve ser assinalado isso. A posição do Tribunal Constitucional, designadamente quanto às leis do trabalho, é uma visão muito benevolente para com as concessões do Governo. Mas insistir, por exemplo, com o projeto de lei para as causas do despedimento, chamadas causas objetivas, da forma que o Governo está a fazer, isto é, insistindo com conceitos vagos e genéricos, como toda a gente refere, inclusivamente colegas e até amigos meus, de áreas político-ideológicas completamente diferentes das minhas. E estou-me aqui a recordar, por exemplo, do meu querido amigo Frausto da Silva, que salienta quão vaga e genérica é exatamente este projeto de diploma. Significa uma coisa, que está, pura e simplesmente, estamos perante um governo que não é capaz de governar de acordo com a lei fundamental do país e que acha que é a lei fundamental do país que se tem de dobrar à sua concepção do mundo, impondo uma espécie de estado de sítio em que nós não temos regras fundamentais de vivência em comunidade, e tudo o que mexa e tudo o que se opõe é para ser abatido. E, portanto, é por isso, porque ninguém acredita que um governo de um país, perante uma situação que considera que é importante
de não obtenção de receitas, não possa ter um plano B. Quando declara publicamente que o não tem, o que está a pretender é ir pelo discurso de se isto não for aprovado, será a desgraça para o país. Ora, a desgraça para o país é a lógica da aceitação do pagamento da dívida, que digo pela milionésima vez, não deve ser paga pelo povo português, porque não foi contraída por ele, nem foi contraída em seu benefício.